Bom apetite, protagonista! Hoje nós estamos aqui inaugurando uma nova live toda segunda-feira, meio-dia, o almoço com pimenta, onde nós vamos estar discutindo temas relevantes sobre a carreira de saúde, segurança e meio ambiente. E hoje eu tenho um tema bastante interessante e muito importante, porque as pessoas, geralmente, é uma pergunta recorrente que fazem para mim do que é uma mentoria. Por que que você é mentor? Você tem curso de coach, Paulo? Sim, tenho. Por que que você não é coach e sim mentor? Então, hoje nós vamos estar falando sobre mentoria. O que que é uma mentoria? Por que que eu, Paulo, sou mentor de carreira e por que especializado em SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente? Bem, para quem não me conhece, eu sou Paulo César Pimenta. Eu trabalhei por mais de 25 anos, quase 30 anos, em empresas multinacionais e uma nacional, basicamente. Eu tenho larga experiência em gestão, porque eu sempre fui gerente de saúde, segurança e meio ambiente, e eu trago essa bagagem comigo. Eu sou engenheiro químico, engenheiro de segurança, de meio ambiente, e tive a oportunidade de fazer muitos cursos e hoje eu estou aqui me dedicando à minha mentoria. E essa mentoria ela já tem 3 anos. Eu agora em janeiro eu saí da última empresa que eu trabalhava para me dedicar a essa mentoria. E a pergunta que não quer calar é o que é uma mentoria? Me incomodou muito recentemente numa postagem que eu fiz, em que uma pessoa comenta assim: ah, é mais um cursinho para ensinar a obter emprego. Não, não é um cursinho para ensinar a obter emprego. Uma mentoria, ela vai muito além. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de estar respondendo é: o que é uma mentoria? A mentoria é um processo de orientação profissional, em que uma pessoa com experiência na área passa a sua experiência para uma pessoa que quer se desenvolver nesta área. E isto acontece com conselhos, orientações e compartilhamento de experiências. Parece um processo simples, e de fato ele é, só que ele abrange uma larga escala de assuntos. Dentro desse processo, ele tem por objetivo, todo esse processo, dar orientações é como se fosse insights poderosos para que a pessoa possa tomar as suas decisões. Definir a trajetória junto com o mentorado, definir a sua trajetória de carreira. Tem também por objetivo ensinar a enfrentar os desafios, superar obstáculos, além do que alcançar os objetivos que o profissional traçou. Esses são os principais objetivos que tem a mentoria. Ela visa tudo isso como uma forma de alcançar o resultado, de levar o mentorado à sua transformação, aquilo que é necessário para que ele alcance seu objetivo. A mentoria pode abranger várias etapas, vários profissionais em vários momentos de vida diferentes. E é importante entender isso porque a mentoria ela é um processo individual, ou seja, cada profissional tem a sua necessidade. Então, ela ajuda em planos de carreira, desenvolver planos de carreira, ela ajuda no desenvolvimento da carreira que está sendo exercida, ajuda no desenvolvimento de networking, ajuda em orientações para tomadas de decisão. Ela é muito importante também para o suporte emocional e motivacional, porque, sim, nós sofremos tropeços na nossa carreira e nós precisamos aprender a superar esses tropeços. Então, o mentor ele consegue ver que muitas vezes aquele tropeço é interessante, porque é, nem todo fracasso é ruim. O fracasso é uma parte do sucesso. Existem, há quem fale que Thomas Edison, se não me falha a memória, ele fracassou 2.000 vezes até chegar na lâmpada.
Então, é uma coisa muito importante que a gente entenda de que o fracasso ele tem que ser encarado como, não como um obstáculo, mas como um alicerce que nos vai sustentar para alcançar um cargo melhor, uma função melhor, um desenvolvimento melhor. A outra é a adaptação a mudanças. Sim, nós estamos vivendo num mundo de extremas mudanças. Por exemplo, o processo seletivo. O processo seletivo, além de altamente competitivo, ele está altamente tecnológico. Eu tenho um amigo que falava isso há uns anos atrás, já tem uns 3 anos que ele falava isso, que RH já não era mais RH, não era relações, recursos humanos, era recursos tecnológicos, era RT, recursos tecnológicos. Por quê? De tão informatizado que o processo está. Então, nós precisamos, o mentor ajuda também nisso, nesse processo de adaptação, nesse entendimento para alcançar o objetivo. E tudo isso é muito baseado também, ela também abrange as questões éticas e de cultura organizacional, que hoje se fala muito em cultura organizacional quando se refere a fit, né? ao fit cultural. Você está adequado ao fit cultural da empresa? Então, isso é uma coisa muito importante. A mentoria é poderosa? Sim, a mentoria é muito poderosa. Por que, que ela é poderosa? Ela propicia aberturas para o mercado de trabalho e ela é um caminho seguro e eficaz. Eu diria que é seguro, eficaz e rápido, porque quando você pega uma pessoa que tem experiência na área, que domina aquela área, e ele agrega valores. Então, por exemplo, eu conheço de recrutamento e seleção, e eu conheço da área de CCMA, eu consigo facilitar, agilizar o processo de recolocação de uma pessoa ou de alcançar os objetivos dela. Então, eu digo que ela é poderosa, que auxilia na tomada de decisões, na estratégia e tudo mais que nós falamos acima, mas ela é muito poderosa na questão de ser um processo seguro, ágil e eficaz. O ágil na questão de velocidade mesmo, na questão de dar um retorno ao que o profissional precisa, ao que o profissional necessita. Bem, para quem que é a mentoria? Bem, como eu falei, ela abrange uma série, uma gama muito grande de profissionais. E esses profissionais, eles podem estar em transição de carreira, primeiro deles. Então, a pessoa quer, ele está numa função e ele quer ir para outra. É uma transição de carreira e a mentoria ajuda muito isso. A questão dos recém-graduados. Eu digo que é muito interessante essa questão do recém-graduado, porque quando você já está mais adiantado na carreira, fazer uma transição e criar um plano de carreira é algo mais desafiador. Mas quando você está no começo de carreira, você pode ter mais tempo para se planejar e mais tempo para obter as transformações, adquirir as competências. E quando eu falo competências, as skills, né? Eu falo nas comportamentais e nas técnicas. Claro, são importantes as duas, mas em que momento? Então, quando o recém-graduado, o recém-formado, é um candidato à mentoria, para ele também profissionais que buscam recolocação. Sim, o profissional está desempregado e ele precisa entender o processo de recrutamento. Como eu falei para vocês, ele está muito dinâmico na questão de recursos humanos, a inteligência artificial que está dentro hoje de praticamente todas as ferramentas de recrutamento e seleção. Os processos, os mecanismos internos dentro das empresas mudou muito. Alguns conceitos foram agregados ao processo seletivo, coisa que dificulta mais para o candidato entender. Algumas plataformas que são utilizadas como meio de captura de candidatos também dificultam o processo. Enfim, tudo isso é agilizado pela mentoria, também é para esse profissional que procura a recolocação. Para líderes e gestores, eu já tive vários casos dentro da mentoria de líderes que chegam para mim e falam, eu quero me solidificar na minha posição de gerente. Ou eu sou coordenador, mas quero ir para gerente. Esses líderes, eles podem ter o caminho deles encurtado com segurança e eficácia através de um processo de mentoria.
Profissionais de CCMA que querem crescimento. Esse é muito interessante. Eu recebi uma vez uma técnica de segurança, e essa técnica ela queria ser a melhor técnica de segurança do Brasil. E por incrível que pareça, em 3 meses ocorreu o primeiro corte na empresa dela. E ela, apesar de ter o maior salário, ela foi mantida no cargo. E ela já recebeu 3 promoções. Enfim, isso também serve para quem quer um crescimento sustentável. Tudo isso que eu estou falando para vocês de exemplos, se vocês entrarem no meu site, que é www.carreiraemssma.com.br, lá tem os depoimentos desse pessoal e mais outros, né? Mas fica para você lá verificar. E profissionais que buscam autonomia e protagonismo. É muito interessante, porque todo o processo de mentoria, ele requer que a pessoa seja protagonista da vida dele. E quanto mais ele entende o processo de recolocação, o processo de desenvolvimento, o processo de planejar a carreira dele, é um processo de protagonismo. Por que eu falo isso com tanta ênfase? Porque hoje em dia, atualmente, as empresas já não fazem plano de carreira. Cada colaborador, cada profissional tem que fazer o dele. E a partir desse plano de carreira, perseguir as orientações, perseguir o trabalho, perseguir os objetivos até chegar, alcançar o que realmente quer para a sua vida. Bem, para esses profissionais que é feita a mentoria. Basicamente, nós falamos aqui para quem está procurando, quem quer transição, ou seja, para todos os profissionais, quem quer crescimento, para quem é protagonista, enfim, nós praticamente todos os profissionais de saúde, segurança e meio ambiente podem entrar numa mentoria para desenvolvimento e para traçar seu plano e para crescer e para se recolocar. A mentoria ela tem uma abordagem holística e personalizada. Por quê? Porque cada mentorado tem a sua história, cada mentorado tem o seu currículo, cada mentorado tem o seu objetivo. Então, não existe uma mentoria padronizada. A mentoria ela tem que ser individualizada. E esse é um ponto em que eu bato muito dentro da mentoria, porque as diferenças de personalidade, as diferenças de perfil comportamental, as diferenças que tem nos comportamentos, nas competências comportamentais, é muito grande. E não se pode padronizar isso. Nós temos que procurar ter uma forma de trabalhar individualmente cada um desses cidadãos, porque a jornada de cada um é uma jornada única. Ok? Vamos lá. O que busca o profissional, né? O que nós buscamos, né? O que a mentoria busca para o profissional? Qual que é o retorno que a mentoria entrega para o profissional? Primeiro delas é a valorização profissional. O profissional ele tem que ser valorizado pelo trabalho que ele executa. E a mentoria ajuda muito nisso, na questão, quando o mentor, com a experiência dele, auxilia numa tomada de decisão, isso tem um valor tremendo. Elimina ambientes tóxicos. Por exemplo, o risco da pessoa trabalhar num ambiente tóxico e acabar tendo algum sofrimento mental. O mentor também auxilia na definição de onde vamos trabalhar, com que pode trabalhar, qual o ambiente melhor para você trabalhar, onde você vai poder se desenvolver. A mentoria busca uma saúde mental, ou seja, quando eu sou feliz na área que eu trabalho melhor, trabalho com mais saúde, com mais tranquilidade, posso me desenvolver melhor, tenho uma qualidade de vida melhor, tanto para mim quanto para minha família. Isso é uma coisa muito importante. A mentoria também procura um desenvolvimento contínuo. No que esse desenvolvimento? Na questão de resiliência, na questão de competências e nas questões éticas. Sim, tudo isso é trabalhado dentro de uma mentoria, porque eu falo isso para os meus mentorados, né, que eu não quero
Eu não quero formar só bons profissionais, eu quero formar bons cidadãos. Ou seja, são pessoas que vão ser líderes, que vão exercer um papel de protagonista na vida dele e vão auxiliar outros na vida deles. Então, um bom profissional também tem que ser um bom pai. Eu aplico isso na minha vida. A realização profissional. Eu vejo quanto dinheiro o profissional investe na carreira dele. Certa vez eu fiz essa conta de um técnico de segurança que fez depois engenharia, depois fez o curso de engenharia de segurança e continua trabalhando como técnico. Eu vejo isso e vejo isso com uma grande frequência no mercado. E isso me incomoda muito, porque teve muito dinheiro colocado na mesa. E se fosse só dinheiro, tudo bem, eu decidi por isso, eu apliquei, investi e está tudo bem. Mas o ponto é que não é só dinheiro. Ele deixou de participar do crescimento de filho, deixou de participar com a família, ele abriu mão de muitas coisas em detrimento disso. Então, quando nós falamos em mentoria, a mentoria ela tem essa responsabilidade de devolver ou a colaborar com a pessoa na sua realização profissional. A outra coisa seria o empoderamento profissional. Eu anotei aqui no papel de protagonista na sua carreira, empoderamento profissional. Porque uma vez que a mentoria começa a trabalhar no desenvolvimento do profissional, ele não para mais. E ali a pessoa vai se sentindo cada vez mais empoderada na sua função, na sua realização. É interessante porque certa vez eu estava conversando com o pessoal e eu perguntei, né, por que as pessoas decidem mudar de emprego no começo do ano e não fazem nada? Uma das respostas foi porque eu não sei por onde começar. A mentoria é esse começo. A mentoria vai ensinar e chega no momento em que você toma gosto por aquilo e você vê que você pode ir além. É muito interessante, mas praticamente todos os meus mentorados, eles não pararam na mentoria. Eles pararam a mentoria, chegou a alcançar os seus objetivos, mas continuam crescendo. E eu acho isso muito bonito. Outros dois pontos que eu faço questão de colocar aqui, e que são, para mim, pontos de honra na mentoria, o primeiro deles é aumento salarial. Eu não me conformo em sair para ganhar menos ou sair para ganhar a mesma coisa. E eu digo para todos os profissionais que sim, é possível, com o conhecimento que você tem hoje, você ganhar pelo menos 30% mais. Para qualquer profissional de saúde, segurança e meio ambiente. É possível sair com o conhecimento que você tem hoje ganhando 30% mais. Então, esse é o primeiro ponto, que é o aumento salarial, que para mim é uma questão de eficácia, ou seja, eu só vou demonstrar que eu sou bom, que a mentoria funciona, quando eu consigo duas coisas. Primeiro, a agilidade na recolocação e no ganhar mais, e a segunda é o ROI, que é o retorno do investimento. É uma palavra em inglês que significa retorno sobre o investimento. Todos os meus mentorados que conseguiram a recolocação, que não desistiram do processo, que foram até o final, eles tiveram o retorno do investimento e um retorno muito rápido do investimento. Eu diria que, no máximo, em semanas, o investimento, do retorno que tiveram do investimento. E isso, para mim, é uma questão de honra, porque eu quero devolver a todos os meus mentorados várias vezes. Eu tenho um número que é meu, Paulo. O Paulo tem um número em que ele trabalha esse número. Eu, até hoje, eu alcancei esse valor de retorno de investimento. Eu digo para vocês que têm mentorados meus que pagaram a mentoria em, não vou dizer em meses, mas em semanas. Em semanas, a mentoria é paga. Para quem não é a mentoria?
Bem, nós falamos para quem é a mentoria, mas é muito importante entender para quem não é. Por quê? Porque tem profissionais que não estão prontos para a mentoria. Eu diria para vocês que o primeiro é para aquele que procura uma solução imediata. Não, a mentoria não tem essa. Eu não posso prometer para você de que você entrando numa mentoria, num processo de mentoria, você vai conseguir um emprego, uma recolocação, uma promoção, desenvolvimento em X meses. Não, isso não existe. Por quê? Porque cada profissional é um profissional. O que eu digo, e aí, por experiência própria, eu posso falar isso, é que sim, a mentoria é o processo mais rápido de alcançar seu objetivo profissional. Isso eu não tenho dúvida. Por isso que eu sou um mentor de carreira. Eu uso tanto do meu conhecimento técnico na área, como o meu conhecimento de coach, de recolocação, de tudo isso que eu aprendi durante os anos, que eu estudei durante os anos, e que eu junto com a área de SSMA para poder facilitar isso. Eu não tenho dúvida alguma de que o processo coach é maravilhoso, mas eu também não tenho dúvida alguma de que o mais rápido é a mentoria. Então, se a pessoa tem uma necessidade, ela quer uma solução imediata, não, isso não existe no mercado. Por mais que você queira comprar kit de recolocação, comprar currículo, negócio, contratar uma pessoa para fazer currículo, não, nada disso vai auxiliar numa recolocação, num crescimento profissional sustentável, rápido, assertivo. É para quem também não é feito, para aqueles profissionais que não estão abertos a feedback. Por quê? Porque na vida nós vamos ouvir feedbacks. E é muito importante que eu até usei essa frase numa live agora na semana. Em algum momento eu usei isso aqui na semana passada, de que nós temos que transformar o limão em limonada. Se te dão um limão, você pode fazer caipirinha, você pode comer o limão inteiro, você pode descascar, comer, pôr sal, fazer, temperar salada, ou fazer uma limonada bem doce, ou água com limão. Cada um reage da forma que quer, ou da forma que consegue. Mas o saber ouvir, o saber entender que aquilo é para o feedback, que aquele feedback é para o crescimento profissional e não é uma coisa para destruir a imagem, a autoestima, isso é muito importante, isso é muito poderoso. Então, se a pessoa não sabe ouvir feedback, não, a mentoria definitivamente não é para ele, porque isso é uma coisa que a gente vai fazer e vai fazer sempre. Também não é para um profissional que espera que o mentor vá tomar decisões por ele. Hoje eu recebi uma mensagem de um mentorado meu, perguntando que ele tá saindo de um cargo de liderança para uma empresa que tem um cargo de especialista, um salário 50% maior, e se ele deve ir ou não. Essa decisão é dele, e ele não espera uma decisão minha sobre a vida dele, ele espera uma orientação. E eu passei a orientação de forma muito clara para ele do que ele deveria levar em consideração para tomar a decisão. Mas a decisão é dele. Eu não vou tomar decisão por mentorado. Profissional que não tem objetivo claro. Puxa vida, tem uma frase que fala que se nós não temos um objetivo, se nós não temos algo a alcançar, é porque nós estamos ajudando outros a fazer. Então, é muito importante que a gente vire e fale assim, aquela mentorada minha falou, eu quero ser a melhor técnica do mundo. Aquele meu mentorado que se tornou gerente falou, quero me tornar gerente. O que era técnico e queria ser engenheiro, ele falou, eu quero sair de técnico, eu quero ir para o cargo de gerente. Então, aquela técnica de enfermagem, que hoje é supervisora de segurança do trabalho, tinha objetivo claro. Precisa de ajuda para alcançar esse objetivo? A mentoria vai ajudar. Mas tem que ter um objetivo claro. Quanto mais claro o objetivo, mais tangível ele é. Isso é muito importante. Pessoas que resistem à mudança.
Puxa vida, isso é bem ruim, porque é uma coisa em que nós precisamos entender. A forma de elaborar currículo, se fosse tão fácil quanto parece, eu compraria um kit de recolocação, eu abriria o Google, pegaria modelos de currículo, faria modelos de currículo, mas não é isso. Não é isso. Existe um processo. Quando eu falei lá no início o que é a mentoria, é um processo. O currículo é um processo, é uma etapa a ser vencida. E ele tem técnica, tem informação, tem a sua história, ele tem muitas coisas que vão muito além de um formato, que vão muito além de um kit de recolocação. Então, se a pessoa tem dificuldade ela é resistente às mudanças, obviamente vai ter dificuldade para poder entender isso. Paulo, você já teve mentorado assim? Já sim. Mas, enfim, a outra coisa é busca por terapia, né? Aqui eu falo que às vezes aparecem umas pessoas, por isso que eu faço uma seleção prévia de quem pode entrar e quem não pode entrar na mentoria, mas mesmo assim acontece que às vezes a gente erra, né? Enfim, mas tem pessoas que vêm para a mentoria para massagear o ego. É, como se fosse uma sessão de terapia. Não, eu quero ser acolhido, eu quero ser isso, eu não quero mudar, eu estou no meu estado, a minha zona de conforto e não quero mudar. Não, não é para isso a mentoria. A mentoria ela vai sempre buscar o seu objetivo, sempre vai buscar aquilo que você decidiu sobre a sua vida. É para isso que o mentor tem que estar atento. E para profissionais que estão satisfeitos com o status quo. Ou seja, eu estou trabalhando, eu sou coordenador, eu sou analista, eu sou especialista, sou gerente, sou isso, sou técnico, sênior, pleno, júnior, e eu estou feliz, eu sou médico do trabalho, estou feliz, não quero ascender profissionalmente, eu sou enfermeira do trabalho, eu sou técnico de enfermagem, eu sou engenheiro ambiental e estou muito bem como engenheiro ambiental. Não quer, não é para você. Mas o dia que você quiser ascender profissionalmente, a mentoria é para você. É, quais são, o que eu procuro desenvolver, o que a mentoria procura desenvolver nos profissionais? Primeiro é um desenvolvimento saudável, né? Porque ninguém precisa passar por dificuldades, passar por problemas, né? Segundo é incentivar sempre a autonomia. O profissional ele tem que se sentir autônomo no ponto de vista, no ponto em que ele entende que a carreira dele depende dele mesmo. E com isso, também na mentoria, tem que ser desenvolvido o papel de protagonista, ou seja, o protagonista é aquele que tem a sua própria carreira, que incentiva a sua própria autonomia, que tem um desenvolvimento e busca um desenvolvimento saudável da sua carreira. E a outra coisa que a mentoria quer também e precisa, ela quer também desenvolver as competências. E aí, quando eu falo em competências, eu falo comportamentais e técnicas que o mercado exige. Então, quando a gente fala em mentoria, nós estamos falando numa amplitude muito grande, por isso que querer a mentoria é fundamental. Os meus mentorados que sentiram a necessidade de ter ajuda, e aí é uma coisa bastante delicada de se falar, porque é, eles sentiram que sozinho não iriam conseguir, e conseguiram muito rapidamente através da mentoria, mas precisa querer isso. Por que procurar um mentor? Essa é uma pergunta bastante interessante, muito simples de ser resolvida. A primeira coisa que eu falo para todo candidato à mentoria, para todo mundo que pensa em ter um dia a mentoria, é que a primeira coisa, ela é uma decisão estratégica. Por que estratégica? Porque é dela que vai sair o seu futuro profissional. Você pode tentar sozinho? Pode. É mais difícil? Sim. É mais demorado? Sim. Ah, posso dar sorte? Pode tudo acontecer. Mas o fato é que a mentoria, ela se presta para isso, para trabalhar em agilidade, na segurança e na eficiência do processo.
Então, é uma decisão estratégica que cada profissional deve estar tomando. Ele quer. Quais são as principais razões para isso? Primeiro, é ter uma aderência ao mercado de trabalho, é entender o que o mercado está mudando, o que o mercado está querendo desse profissional e está definindo a sua linha de trabalho. O que eu preciso estar aderente? E aí eu pergunto assim para vocês: nós temos várias competências comportamentais e técnicas. Vale a pena hoje investir no comportamento ou na técnica? Depende do cargo, depende do que você tem desenvolvido nas duas. Para um técnico de segurança, compensa investir nas questões comportamentais, nas competências comportamentais ou num curso de bombeiro? Depende, tudo isso precisa ser analisado. E quando tem um mentor, ele auxilia muito nisso. Segundo, desenvolvimento de competências. E aí, quando eu falo, são das duas também, mas principalmente das comportamentais. Porque tem uma frase de Peter Drucker que fala que nós seremos contratados pelos nossos requisitos técnicos e demitido pelos requisitos comportamentais. Se você entendeu isso, você começa a entender que o processo de recursos humanos está já trabalhando nesses dois pontos, não em um só. Por quê? Porque não quer problema. A outra coisa que por que procurar um mentor é uma forma de ampliar o seu networking. Existem mentorias, vários tipos de mentoria, individual, em grupo, enfim, mas o grupo também auxilia muito nessa questão de networking. A outra é a autonomia, é a busca pelo protagonismo, que é o que a mentoria entrega, e que eu pelo menos, Paulo, espero que o mentorado esteja procurando por isso. Ele quer ser autônomo, ele quer ter autonomia no mercado, ele quer ter autonomia para poder mudar de emprego, e ele quer ser protagonista, ele quer deixar a marca dele na empresa. Segundo, é o combate a ambientes tóxicos. Ele não quer estar à mercê de um ambiente tóxico, ele quer trabalhar numa empresa em que valoriza o ser humano, que valoriza o colaborador. Então, esse é outro ponto. O outro é o alinhamento com os avanços tecnológicos. O avanço tecnológico, ele está aí, está na nossa porta. Hoje, nós já não conseguimos mais trabalhar com saúde, segurança, meio ambiente, sem pensar nas tecnologias, sem imaginar um sistema de gestão que possa estar nos auxiliando. Eu cheguei a receber uma proposta, quando eu ainda trabalhava, de um sistema de gestão para fazer gestão do PGR da empresa, do gerenciamento de risco da empresa, em que ele já usava inteligência artificial, de forma que ele mostrava que equipamento que ia quebrar, ele já mostrava quando que seria o próximo acidente, ele dava uma ideia para nós de onde estão os principais riscos, muito embora a gente tenha toda a matriz de risco e tal, mas é uma coisa em que nós não podemos descartar os avanços tecnológicos. E a outra é o profissional que busca um planejamento para a sua carreira. E aí, ele é possível ser obtido em qualquer idade? Sim, em qualquer idade, qualquer profissional pode estar elaborando um plano de carreira sem problema algum. Mas isso é uma coisa que o profissional que quer ter esse plano de carreira, ele facilmente a gente consegue estar tratando isso. Por que facilmente, eu digo? Porque a mentoria tem que ser individualizada, ela tem que olhar o objetivo da pessoa, tem que auxiliar nisso. Bem, quais são os ganhos relacionados à mentoria? O primeiro deles é o desenvolvimento profissional. O profissional que está dentro da mentoria, ele tem acesso a ferramentas, a decisões, a processos muito mais rápido do que outros processos, do que outras pessoas que estão fora da mentoria. Eu vou dar aqui um exemplo, em que é um exemplo bastante delicado de uma orientação que eu passei para um mentorado, e ele hoje conseguiu alcançar o objetivo dele. Ele disse que teve um acidente, ele me contando, que, vamos supor, o acidente ocorreu na quarta, na segunda, ele me contou isso, que teve um acidente muito sério dentro da empresa dele, mas a pessoa estava viva, estava bem, mas
um potencial de gravidade era altíssimo. Era altíssimo. A pessoa poderia ter facilmente ido a óbito. E ocorreu que isso aconteceu na quarta-feira, acho que na sexta-feira ele estava almoçando na cafeteria, lá no restaurante da empresa, e o diretor dele chamou ele para conversar. E ele foi lá conversar, ele perguntou: "E aí, como é que tá? Como é que você vê o acidente e tal?". Quando ele me contou isso, eu fiquei muito incomodado. Por quê? Porque não era normal isso acontecer. E aí eu perguntei para ele: "O que que aconteceu?". Ele me contou em detalhes, eu virei e falei: "Olha, não é legal esse diretor te chamar para conversar sobre isso". Eu virei para ele e falei: "Você precisa tomar uma decisão". E disse para ele o que eu faria. E ele levou isso, e na segunda-feira ele tomou essa decisão que ele precisaria tomar. Ele precisaria ter tomado. E eu falei para ele isso. Chegou na quarta-feira, ele estava no mesmo restaurante, passou uma pessoa por ele, deu 2 tapinhas no braço dele e virou e falou: "Parabéns pela tomada de decisão que você teve". Ele olhou, era o presidente da empresa. Então, se por acaso eu não estivesse ali, eu não tivesse ajudado ele, provavelmente ele hoje não teria conseguido alcançar o cargo que ele tanto sonhava dentro da empresa. Eu não estou dizendo que o mérito é meu, o mérito é dele, porque eu contei para ele a minha experiência, eu disse para ele, sugeri para ele o que fazer e ele tomou a providência. Então, isso é uma coisa que quando a gente fala em desenvolvimento individualizado, é isso que eu estou me referindo. Aumento da rede de contato é outro ganho da mentoria em que não tem preço isso é muito importante. Aprimoramento das competências é uma coisa que a gente trabalha com frequência dentro das mentorias, justamente para procurar que o profissional esteja cada dia mais apto a exercer uma função, a função que ele exerce e uma a mais. Ou seja, o que que ele precisa? Quais são as competências de um técnico? Quais são as competências de um engenheiro, de um supervisor, de um coordenador, de um gerente, de um diretor? Cada um deles tem competências diferentes e nós trabalhamos para que ele possa estar sempre crescendo. Aprimoramento das competências, já falei, aumento da empregabilidade. Um profissional que entende a posição, o papel dele no mercado, ele é muito valorizado. E com isso ele consegue consegue um emprego de forma muito mais rápida do que outros. Eu digo por mim, eu fiz isso várias vezes comigo. E eu vejo o quanto isso é importante, esse medo de não perder o emprego, porque facilmente você consegue se recolocar. Suporte na transição de carreira. Esse é um benefício da mentoria em que eu acho um dos mais bonitos, porque todo processo de mudança de cargo, mudança de carreira, significa de uma transformação profissional. Aquela questão de que a oportunidade é um cavalo selado que passa uma vez só embaixo da sua janela, aquilo é muito bonito, é muito teórico. Mas nós precisamos, muito bonito, pouco teórico, porque se nós formos entender a teoria, ela diz o seguinte: primeiro, é, a carreira, a vaga, você não perde. Eu entendo, Paulo, entendo de que ninguém perde uma oportunidade no mercado. A oportunidade, ela simplesmente muda de mão. Se você não estiver pronto, e aí pronto, o que que é? Não é embaixo da janela. Não. Se você não tiver cavalo, não tiver a sela, não tiver a janela, não tiver pronto, saber pular. Ou seja, é uma transformação que o profissional precisa para alcançar um objetivo, para alcançar uma recolocação maior. E é isso que eu bato muito na mentoria, de que nós temos que estar auxiliando na transição de carreira com uma transformação de carreira. A outra é o aumento da confiança. Aumento da confiança está ligado diretamente à autoestima, está ligado diretamente à segurança. Isso é uma coisa em que a mentoria traz com uma facilidade muito grande. Logo nas primeiras semanas, a pessoa já sente isso, já vê que ela pode muito mais além. Tem até um mentorado meu que fala: eu sentia que nada podia me segurar. E é isso. Visão estratégica da carreira, você passa a ter uma visão em que você define a sua estratégia, você vê
o quão bom você está indo, o que você precisa melhorar. Esse é outro ganho da mentoria. Apoio na superação de desafios profissionais. O caso desse rapaz é uma superação. E, claro, tiveram muitos outros, a superação profissional. A outra é um ganho na atualização profissional. Por quê? Porque muito se mudou nesse período, nesses anos, e muito tende a mudar ainda. A inteligência artificial é uma realidade dentro das plataformas. E tem profissional que ainda não se atualizou com isso. E precisamos estar atualizados, precisamos entender como é que é o funcionamento dessas plataformas, dessas redes de contato, como é que nós vamos sustentar isso. E a outra é, para mim, uma das mais importantes, que é autonomia e protagonismo. Eu digo que todo profissional ele tem que ser um profissional feliz, né? E eu entendo que para que isso aconteça, ele tem que ter reconhecimento profissional, ele tem que ter salário, ele tem que ter um crescimento profissional, tem que ter saúde emocional e tem que ter uma carreira de sucesso. Isso, para mim, é o objetivo da mentoria, o que eu quero, o que eu vejo acontecer dentro da mentoria. Ok? Vamos encerrando aqui com o nosso guardanapo, limpando a nossa boca, fechando os talheres, entregando. Espero que a gente não precise pagar essa conta desse almoço, mas eu quero pedir para que você visite o meu site, que é www.carreirescma. Vou até pôr aqui, ó, www.carreirescma.com.br. E um outro local em que eu gostaria que você fosse lá e se inscrevesse é na minha biblioteca. Ah, Paulo, você tem uma biblioteca? Tenho. Essa biblioteca chama Instagram. Eu coloco pílulas de conhecimento ali, coisas que têm no máximo um minuto e meio, mas são coisas profundas, coisas interessantes, que é para a gente começar a pensar na nossa carreira, começar a pensar no processo seletivo, entrevista, currículo, enfim, lá tem de tudo. Então, eu peço para que você se inscreva aqui, ó, Instagram, @carreira em SSMA. Então, fica aqui o pedido, se você quer conhecer um pouco mais sobre quem vos fala, sobre o mentor de carreira, Paulo César Pimenta, lá no LinkedIn você vai conseguir todas as informações. Ok? Estamos fechando aqui. Garçom, por favor, a conta. Hoje é por minha conta, hoje eu pago esse almoço e espero que você tenha aproveitado, tenha gostado, tenha desfrutado aqui desse bate-papo. Forte abraço, um bom trabalho aí para você agora no período da tarde. Deus abençoe, sigamos unidos. Forte abraço.